Boa noite, pessoal. A graça e a paz. Louvamos a Deus aí, nosso irmão, nosso pastor Bruno aí está nos escutando. Michele. Agora tô. Amém. Glória ao nosso Deus. É um prazer estarmos aqui, né, junto com o nosso irmão Bruno, meu professor, né? E queria como aumentar um pouquinho o seu áudio, Ricardo? Tá um pouco abençoou baixo. muito a minha vida através da vida dele, no conhecimento. Sou grato a Deus por tudo. E sempre prontidão, né? Os convites que a gente sempre realizou, ele sempre prontamente disponível para nos ajudar e desembaraçar os nossos pensamentos, muitas vezes turvos, né? E nós louvamos a Deus pela vida dele, pela vida da nossa irmã Michele também, né? Que vai estar conduzindo esse momento de bate-papo sobre um tema tão importante no nosso meio pentecostal, que muitas vezes não temos profundidade e conhecimento, mas nós louvamos a Deus porque Deus tem levantado homens de Deus a se aprofundar e mergulhar na palavra, para que possamos, através da nossa teologia em si, se apropriar daquilo que as Escrituras nos esclarecem. Bem? Eu passo a nossa irmã Michele, que vai estar conduzindo esse momento de bate-papo aí, né? E antes de passar para a Michele, olhe, não deixe de se inscrever no nosso canal. Inscreva no nosso canal. Dá o seu like. Dê o seu like aí, assina o sininho, né? Para compartilhar todos os vídeos que a gente puder participar junto. Então, não vou tomar mais seu tempo, Michele. Oh, não sei não, viu? Boa noite, pastor Bruno. É uma honra estar aqui. Nunca vi pessoalmente, mas já admiro pelo pouco que eu já consegui captar na internet aí. Então, gente, esse é o pastor Bruno César. Ele é pastor na Igreja do Nazareno de João Pessoa, não é isso? Professor da Juvep, pós-graduado em Gestão de Liderança Corporativa, fundador do Ministério Grafia e Custos, e ele ainda tem tempo de escrever, minha gente. Assim, eu acho que eu não vou nem querer um curso de teologia, eu vou querer um de gerenciamento de tempo para conseguir fazer isso tudo. O pastor já disse que é casado, tem um gato, então, assim, já sou fã, já sou mais fã ainda. E um dos títulos dele, o mais recente, é Os Dons Não Cessaram, que é sobre o assunto que a gente vai estar debulhando aqui, trazendo para vocês. E já preparem as suas perguntas, as suas dúvidas, para a gente começar aqui a nossa conversa. Prazer, Bruno. Se faltou mais alguma coisa na sua apresentação, eu dou a palavra agora para você concluir. Graças e paz, irmãos. É um prazer estar aqui e apresentou até demais, tá? Não tem importância isso não. E eu agradeço a Deus pela amizade de Ricardo aí de alguns anos já e pelo convite. Estou aqui para servir no que for necessário, no que for possível. É um prazer. Amém. Glória a Deus. Então, nós já podemos começar, pastor? Pode sim. Eu quero começar só com uma citação bem interessante que eu vou confessar a vocês que eu não me interesso muito pela parte teológica, assim, não na questão de que eu não dê importância, mas assim, eu me atenho a ler a palavra, absorver, né? Mas sempre tenho curiosidades quando me dá tem oportunidade. E eu fiquei muito intrigada nessa questão dos dons do Espírito, por saber que existe essa intriga, se eles acabaram ou não, porque, no meu ponto de vista, eles estão aí firme e forte. Eu sempre estou orando a Deus para que Ele renove em mim e faça florescer. E nessas pesquisas que eu fiz, eu achei uma citação bem interessante, assim, eu queria saber o que é que o pastor Bruno acha dela. Diz assim: perguntar se os dons cessaram após o início da igreja é a mesma coisa que perguntar se a bicicleta do seu filho perdeu alguma peça depois que ele cresceu. Sim, perdeu as duas rodinhas traseiras que serviam para ele aprender a pedalar e não eram mais necessárias quando conseguiu ter equilíbrio.
que é que o senhor tem a me dizer, pastor, sobre essa afirmação? Eu acho que está correta. Eu acho que está correta isso aí. Veja só, a Bíblia, o Novo Testamento menciona vários dons, tá? São 4 listas. Vocês estão me ouvindo bem? Estou. Beleza. São 4 listas de dons espirituais no Novo Testamento. Tem um em Romanos 12, 2 listas em 1 aos Coríntios 12, uma pequena lista em Efésios 4, verso 11, e uma pequena lista também em 1 Pedro 4, 10 e 11, versos 10 e 11. Então, juntando tudo, porque tem lista que repete algum dom, e às vezes o dom é mencionado, outras vezes é o cristão, o operador do dom, tipo assim, profecia e profeta, ensino e mestre, tá? Juntando tudo, nos meus cálculos, dão 19 dons do Espírito Santo. Então, quando existem alguns irmãos que acreditam que os dons cessaram, mas não todos os dons. São alguns dons que são chamados de dons de poder, dons de poder. São 5. Línguas, interpretação, curas, milagres e profecia. São esses 5. Então, todo mundo concorda que os outros dons estão em atuação. Socorros, misericórdia, administração, discernimento de espíritos, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, ensino, são 8, né? Com 5, 13, faltam alguns. Então, tirando os dons de poder, que são esses 5 que eu mencionei, todos os crentes concordam que os outros dons, administração, tá? Todos os crentes concordam que esses dons estão em atividade ainda na igreja, que sempre tiveram. A intriga, né, é em relação a esses dons de poder. Eu só descobri também, Michele, que existia alguns que não acreditavam em alguns dons do Espírito, alguns irmãos que não acreditavam, no seminário. Eu sempre fui de igreja pentecostal, me converti na igreja pentecostal em Campina Grande, tinha até certa amizade com a igreja do Avivamento Bíblico ali no bairro das Malvinas. A gente tem alguns amigos em comum, morei lá perto, mas não era do Avivamento Bíblico. E aqui em João Pessoa sempre fui de igreja pentecostal. Aí eu saí da missão pentecostal há mais ou menos 5, 6 anos. Acho que não dá nem isso tudo. Mais ou menos isso. Fui para uma igreja batista, que acredita nos dons também, e estou na igreja de Nazareno há pouco mais de 2 anos, né? Que não é uma igreja pentecostal, mas é uma igreja carismática, isto é, acredita nos dons do Espírito Santo. Então eu permaneço com a mesma teologia, crendo nos dons e tudo mais. Uhum. Pastor Ricardo, quer acrescentar alguma coisa? Acrescentar, eu acho que a nossa igreja, né, é grande debate, a gente entra de seminário, Bruno vivenciou bem mais isso do que eu, mais, né, propriedade para expressar. Muitas vezes os pentecostais chegam muito confusos nos seminários, e há aquele confronto, porque muitas vezes não foram confrontados através de algumas indagações, né? E aí leva muitas vezes as pessoas a terem mudar o seu posicionamento e crer naquilo que, nas suas experiências que teve com o Espírito Santo de Deus, o mover do Espírito Santo de Deus, e começa a trazer uma rejeição, né? E muitas vezes não buscar e praticar como deveriam praticar, com receio e com medo de estar fazendo algo contrário às Escrituras, por falta de esclarecimento, né? Então, a nossa igreja é uma igreja pentecostal, avivamento bíblico, mas Bruno conhece um pouco, ele também já leu um pouco sobre a nossa Constituição em si, né? A gente quase fui para lá. Quase, né? Faltou um pouquinho para participar conosco. Então, a nossa igreja ela é movida através da palavra de Deus, mas acreditando no mover do Espírito Santo de Deus, né? A igreja embasada não só
em sentimentos humanos, mas naquilo que as escrituras revelam para a nossa vida. Então, eu acredito que a nossa teologia ela precisa dessa base para não trazer essa confusão e essa perturbação no coração de muitos cristãos, né, que hoje vive com essa confusão, né, do que realmente isso é de Deus, se não é, isso é bíblico, não é. Outras pessoas vivem e não querem nem saber se é das escrituras, estão vivendo, né? Mas essa noite temos essa oportunidade. Existe um total respaldo bíblico em relação a isso, em afirmar que os dons cessaram? Porque, tipo, na minha... Pode falar, pastor. Não, complete. Não, assim, porque o que eu li durante a pesquisa só me dá mais certeza de que eles não cessaram. Assim, tem essa questão do dom de cura e tal, mas aí dizer que ele acabou também não seria limitar o agir de Deus, a soberania de Deus, dizer que ele acabou? Como é, assim, essa parte, mais ou menos? Não, então, vou começar pelos dons de curar, tá? O texto bíblico diz no plural, dons de curar, tá lá em 1 Coríntios 12. Os sensacionistas, de maneira geral, sensacionista, não confundir com sensacionalista, tá? Sensacionistas são aqueles irmãos, são irmãos, tá? Não são incrédulos, não. São irmãos que têm esse ponto de divergência conosco, né? Embora alguns sejam um tanto bélicos, e já fui e sou xingado ainda hoje de muita coisa, né? De herege, por baixo aí, né? Mas tenho o sentimento de irmão, de irmandade com todos eles, tá? Os sensacionistas acreditam nas curas divinas, tá? Eles não acreditam que Deus concede o dom de curar as pessoas hoje, mas eles acreditam que Deus pode curar milagrosamente, como resposta à oração, tá? Então, em relação às curas e milagres, é assim que eles acreditam. Eles não acreditam que Deus dá mais o dom para alguém. E aí, por exemplo, nessa época que nós estamos vivendo de pandemia, alguns sensacionistas, mau caráter, que tem também continuista mau caráter, não tem nada a ver não. Mau caráter tem em todo lugar, tá? Dentro e fora da igreja, infelizmente. Alguns disseram o seguinte: cadê agora esse pessoal que diz que cura o povo? Por que não vão agora nos hospitais curar as pessoas que estão com coronavírus? Gente, isso é de uma falta de caráter muito grande, esse tipo de provocação, porque nem Jesus curou todo mundo. Em Marcos, capítulo 6, é dito que Jesus não pôde fazer mais milagres em Nazaré, porque o povo não creu. E os apóstolos e os outros irmãos do primeiro século, né, do Novo Testamento, não saíam procurando onde tinha hospital para curar as pessoas, não. As curas aconteciam e acontecem ainda hoje quando Deus quer. Então, é um absurdo dizer isso, como se a gente tivesse algum poder mágico. A gente não, que eu não tenho esse dom, né? Mas quem tem o dom tivesse um poder mágico e decisório, né? Eu quero curar fulano, eu quero curar ciclano. Então, eu vou lá no hospital e vou curar todo mundo. Nem Jesus fez isso. Isso é um absurdo, isso é uma acusação horrível, tá? E é o seguinte, em relação aos argumentos dos sensacionistas, essa aqui é a capa do meu livro, tá? Deixa eu fazer aqui meu merchandising aqui. Fica à vontade. E o link para compra dele tá no meu perfil no Instagram, que é @brunoteólogo. Enfim, lá no meu perfil tem um link para compra dele. Quando eu estava elaborando esse livro, eu passei 3 anos elaborando, de 2015 a 2018. E aí eu fiz uma lista eu enumerei, na verdade, eu não criei essa lista, eu enumerei 10 argumentos que os sensacionistas usam. E aí mandei essa lista para vários amigos meus, continuistas como nós, né, pentecostais, e para sensacionistas. Eu tenho amigos que são sensacionistas e a gente conversa, tem respeito um pelo outro, se aconselha. Tem um amigo meu que é pastor, que foi embora para São Paulo recentemente, que é sensacionista, e que também foi professor lá na Juvep, todo mundo sabe que ele é sensacionista, e a gente mantém respeito um pelo outro, tá? E amizade. E eu mandei essa lista para muitos irmãos,
E eu disse, ó, aqui eu estou escrevendo um livro assim assado, e eu quero ser o mais honesto possível, e esses são os argumentos que eu encontrei usados pelos cessacionistas. Vocês conhecem mais algum argumento? Ou tem algum argumento aqui que não está correto, que não é usado? Todo mundo respondeu do mesmo jeito. Eu nem sabia que tem isso tudo. Aí eu, beleza. Então ninguém desfez. Aí eu fui, cavei mais, encontrei mais 5 argumentos. E aí no meu livro, Michele, tem mais alguém assistindo a gente, é isso? Tem sim. Está sendo transmitido No YouTube. Está sendo transmitido, está sim. YouTube. Ah, beleza. Depois eu vou pegar e posso colocar depois no meu canal também esse vídeo? Deve. Pode sim. Pronto. Amanhã eu baixo e coloco lá, tá? Então, irmãos, no meu livro tem um capítulo específico sobre isso. E aí eu enumerei, melhor dizendo, 15 argumentos cessacionistas e fui refutando um a um. Eu vou citar alguns para vocês e vou passar a palavra, não quero que seja um monólogo. Acabei de dar aula agora. Quero interagir, tá? A intenção é justamente ouvi-lo. Certo, mas eu quero também, acho que tem algumas perguntas, tá? Tentar responder. Então, olha os argumentos. Primeiro, os dons de poder, que são esses 5 que eu mencionei no começo, né? Línguas, interpretação, curas, milagres e profecia. Os dons de poder só eram necessários durante o período de fundação da igreja, porque serviam para confirmar a pregação apostólica. Não é verdade isso. A Bíblia diz que o propósito dos dons, de todos eles, é a edificação do corpo e não a pregação apostólica. Então, eu vou refutando. O segundo argumento, vou ler só 3, são 15. Apenas os apóstolos de Jesus Cristo podiam operar com os dons de poder. E uma vez que não é mais possível encontrar um verdadeiro apóstolo, também não é mais possível que estes dons estejam em atuação na igreja. Aí eu pergunto, na igreja lá de Corinto, todo mundo era apóstolo? Porque todo mundo falava em línguas. Inclusive, esse era um problema do culto deles, que eles falavam em línguas muito tempo durante o culto. Ninguém fazia nada. E não tinha intérprete, né? E aí Paulo corrigiu isso. Eles eram apóstolos, por acaso? Não. Olha aí o dom de língua sendo exercido lá. Entendeu? Ananias, não o marido de Safira, Ananias, que está mencionado em Atos capítulo 9, tem uma revelação que é sobre a conversão de Paulo. Vai lá na rua chamada direita, na casa de, acho que é Tício Justo, ou é Judas, enfim, tem um homem lá chamado Saulo, e ele vai lá e ora por Paulo, e Paulo é cheio do Espírito. E Ananias era apóstolo? Não, não era. Estevão era apóstolo? Também não, era um diácono, né? E um evangelista. Ele também curou lá em Samaria, fez milagres. Enfim, isso é um argumento mentiroso. E o terceiro, os dons durariam apenas até a conclusão do Novo Testamento, do cânon do Novo Testamento. Aquilo que Paulo chama de o perfeito, tem essa expressão em 1 Coríntios 13. Sendo assim, que o texto diz assim, quando porém vier o que é perfeito, essas coisas desaparecerão. Aí o pessoal diz, então, agora a gente já tem o Novo Testamento, não precisa mais dos dons. Por que não precisa? O perfeito que virá não é o Novo Testamento, não é do Novo Testamento que Paulo estava falando, é de Jesus. Aí sim, na contracapa do livro eu digo, ou na introdução, não lembro, que o meu maior sonho é ver os dons cessarem. Esse é o meu maior sonho. Porque quando os dons cessarem, nós estaremos no céu. Aleluia. Esse é o meu maior sonho. Interessante, eu acho, colocando, é que eles acreditam que os dons não cessaram, e os dons cessaram nessa perspectiva que Ô, Ricardo, teu microfone está muito baixo, teu som, não estou te ouvindo bem. Tá me escutando melhor agora? Melhorou, piorou? Bota mais uns 15 reais aí de som, por favor. Só uns 15, tá bom. Deixa eu aumentar aqui um pouco. Tá, obrigado. É porque eu acho que o aplicativo tá ruim, mas no YouTube tá... A produção aqui tá falando que tá bom, a produção. Então, beleza.
Deixa eu ver se é o meu computador. Posso um pouco aí. Eles acreditam que os cessaram em si, mas não todos, né? Porque tem dons ainda que eles acreditam que funcionam, conhecimento, de profecia, que é a questão da pregação da palavra. E entra uma questão, ou cessaram ou não cessaram, ou foi tudo ou não foi. E entra essa indagação, né? Como é que cessaram os dons, mas ainda fica funcionando alguns e outros não, departamento. Fizeram uma seleção. Cessaram os inconvenientes. É verdade. Gente, sobre essa questão da profecia, é interessante, porque eles dizem, os cessacionistas dizem que a profecia é pregação, hoje em dia, né? E eu não acredito. Pregação, eu acredito que é ensino. Aí eu escrevi aqui no outro livro, que eu estou num livro sobre pregação, eu vou aproveitar para fazer minha propaganda, tá bom? A estante virtual. Esse livro aqui, Pregando as Escrituras, tá? É um livro mais antigo. Tem um capítulo que eu faço uma relação entre pregação. O título é Profecia versus Ensino, dons referentes à pregação bíblica. E aí, veja só, eu tentei dar um nó no argumento cessacionista aqui. Porque, ora, os cessacionistas dizem a profecia é a pregação. E, ora, eles dizem, não, a profecia não existe mais. Eu digo, no Novo Testamento, profecia é sempre revelação, não é pregação. Aí eu fiz o seguinte, elaborei um argumento lógico aqui. Vocês me permitem ler rapidinho aqui? Eu digo o seguinte, sobre o dom de profecia na Nova Aliança, primeiro, era sempre revelação e nunca pregação. Contudo, 2, dizem os cessacionistas que era pregação, mesmo sem nenhum exemplo neotestamentário que o comprove. Pois eu explico. 3, dizem também que o dom de profecia cessou com o fechamento do cânon neotestamentário. 4, ainda assim dizem que a pregação deve continuar. 5, e ainda dizem que a pregação hoje é a profecia do Novo Testamento. Diante do exposto, percebemos que só pode ter acontecido uma das 3 opções. Primeira, o dom de profecia pode ter cessado e a pregação deve cessar, já que o dom era pregação e cessou. Segundo, o dom de profecia dizia respeito a revelações por causa do estabelecimento do cânon da Bíblia, né? Mas agora é pregação, o que constitui uma mutação no dom, algo esquisito nas escrituras. Ou, terceira, o dom de profecia não cessou e deve continuar sendo exercido ao lado da pregação. Então é um nó que eles não conseguem sair. Ou é pregação, ou a pregação ou é ensino ou é profecia. Porque se a profecia cessou, a pregação tem que cessar também. Então, pregação, toda vez que alguém está profetizando, do dia de Pentecostes para cá, de Atos 2 para frente, profecia sempre é uma nova revelação. Não é uma revelação além da Bíblia, extra-bíblica, aliás, antibíblica. Por exemplo, em Atos 11, Ágabo profetizou. Ele predisse que ia ter uma fome nos tempos de Cláudio. Qual foi o texto bíblico que ele estava pregando ali? Nenhum, ele teve uma revelação. Em Atos 13, diz que na igreja de Antioquia tinha profetas e mestres. Aí menciona 5 irmãos que eram tanto profetas como mestres: Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e Saulo. Os 5 eram tanto profetas como mestres. Aí, num culto de oração e jejum, o Espírito Santo disse: separem Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Aí eu pergunto, como é que o Espírito Santo falou? Com certeza foi uma profecia, tá? Que algum daqueles irmãos, Simeão, Lúcio ou Manaém, profetizou. Agora, qual era o texto bíblico que eles estavam pregando para dizer separem Barnabé e Saulo? Nenhum. Foi uma revelação.
Em Atos 21, Ágabo profetiza que Paulo vai ser preso em Jerusalém. Lembram? Ele pega o cinto de Paulo. Era um cinto de pano que dava 3 a 5 metros, enrolava na altura do peito, assim. Aí ele amarra, Ágabo amarra as mãos aos pés e diz: assim farão a quem este cinto pertence em Jerusalém. Aí diz que Paulo ia ser preso e tudo mais. Aí eu pergunto, onde é que diz no Antigo Testamento que Paulo ia ser preso em Jerusalém? Então, profecia na nova aliança não é pregação, não é ensino, é uma nova revelação, é uma informação nova. E ainda, para concluir essa parte, em 1 Timóteo 1,18, Paulo diz assim, para Timóteo desenvolver, travar o bom combate, desenvolver o ministério dele com base nas profecias que ele recebeu, né? Na profecia que você recebeu a seu respeito. Espera lá, alguém estava pregando por aí sobre Timóteo? Não. Timóteo recebeu o que a gente entende por profecia, uma revelação que norteou seu ministério pastoral. Embora não fosse isso que ele deveria pregar na igreja. Ele deveria pregar a Bíblia. Mas há profecias individuais que norteiam nossa vida, que nos dão um alerta, que a gente recebe uma promessa de Deus. Enfim. Tá? Então, tem muita confusão sobre a profecia aí. Pastor, tem uma pergunta aqui. O pastor José Roberto, da Igreja Manancial do Trono de Deus, aqui de São Bento, ele quer saber se tem diferença entre os dons e ministérios do Espírito. Se há diferença entre dons e ministérios do Espírito. Aí ele diz assim, por exemplo, tem o dom de profetizar e tem o dom de profeta. E tem o dom de profetizar nos dons do Espírito. Existe alguma diferença? Deu para entender a pergunta? Deu para entender. Ele está fazendo certa confusão aí. Às vezes a Bíblia menciona o operador do dom, é o profeta. E às vezes menciona o dom. O dom é o dom de profecia. O mesmo vale para ensino e mestre. O ensino é o dom. Mestre é o portador do dom. Agora, em relação a dons e ministérios, o ministério é aquilo que Deus nos guia para fazer. Tá? Então, por exemplo, um evangelista, alguém que recebeu o dom de evangelista, que é um dom que aparece em Efésios 4:11, pode ter um ministério, os evangelistas podem ter ministérios diferentes. Por exemplo, alguém que é evangelista pode ser um plantador de igrejas, ou pode ser alguém que distribui literatura, né? Alguém que mobiliza e faz avanços missionários, também é um evangelista. Alguém que escreve panfletos ou livros evangelísticos. Alguém que faz cruzadas, daquelas de fechar a rua ou de fechar um estádio, tipo o Billy Graham fazia. É o dom do evangelista em vários níveis e em vários ministérios, porque os dons também variam em nível ou em intensidade. Né? Por exemplo, Paulo disse que falava mais em línguas do que os coríntios todos. Então também tem essa variação. Tá? O ministério é aquela direção para que Deus nos guia. Você vai trabalhar com isso. E os dons são as habilidades. Entendi. Pastor Ricardo, quer falar alguma coisa? Completar alguma coisa? Essa compreensão, né, que nós temos sobre os dons que Bruno colocou, e que muitas vezes as pessoas confundem o operador e a diferença dos dons que Deus dá para a edificação da igreja. E aí as pessoas ficam pensando ou tomando posse muitas vezes daquilo, pensando que é dele. Mas como o Bruno bem colocou, o dom é para a edificação da igreja, não uma propriedade particular da pessoa. Né? Então uma das características dos dons é justamente essa que traz a edificação da igreja, porque a missão e a obrigação de evangelizar é de todos cristãos. Exato, exato. Mas o dom de evangelismo, existe aquela pessoa que tem uma característica que é notória, como colocou, que chega nos locais e tem essa facilidade, essa graça de Deus de impactar de uma forma extraordinária. Né? Então, existem os dons e os agentes, como colocou aqueles portadores que Deus separa para esses fins. Né? E essa definição, que a gente tem que compreender e definir bem direitinho, porque senão todo mundo vai
como a igreja hoje muitas vezes vive, essa falta de definição da utilização dos dons para sua edificação muitas vezes própria, particular, e para a edificação da igreja. Uma das maiores confusões é o dom de línguas, que a gente tem no meio pentecostal, a utilização, né, desorganizada, que Paulo orienta também em Coríntios, e que hoje vivemos também, né, sem saber o potencial para que usar. Né? E tem uma pergunta aqui, pastor, sobre isso, já que o senhor tocou no assunto. A Amanda está perguntando se para falar em línguas há necessidade de sempre ter um intérprete. Não, não há. A pessoa fala em línguas e, se não houver intérprete, ela se cala. Se isso acontecer num culto. Agora, se for em casa, não precisa ter intérprete, não. Ela pode orar em línguas o dia todinho, conforme o Espírito Santo conceder. Se ela está orando e está orando em línguas, não tem nenhum problema. Agora, no culto público, se ela começar a falar em línguas e não tiver quem interprete, deve se calar. Eu complementando, acho que isso é como o Bruno colocou, né? Por isso Paulo manda buscar o melhor dom de profecia, porque ele traz edificação para a igreja quando é utilizado. Né? E o dom de língua, ele traz edificação pessoal quando não há intérprete. Então é melhor você, né, buscar o dom de profecia que vai edificar, ou se não, ter que buscar 2 dons para executar um só. Por isso Paulo trata justamente isso, né? Sobre a questão da interpretação. E é nesse cronograma que muitas vezes a igreja tem vivido e fica algo desorganizado. Em vez de ser uma coisa que trouxesse bênção sobre a vida da igreja, traz confusão. E muitas vezes eu vejo isso, até um recuo de muitas vezes alguns cristãos de não exercer mais esse dom, com medo toda essa confusão e deles próprios ser um crítico, muitas vezes, a essa atuação do dom de línguas, né? Por causa dessa confusão, e submeter a essa mesma situação de crítica de outras pessoas, porque não compreende que existe o culto, né, público, que é a edificação de todos em si, e existe o momento seu que você pode, como falou, nem pode passar a noite toda falando em línguas sem problema nenhum, que é edificação. Mas se for falar em línguas, que se tenha intérprete, né? Essa questão... Sim, diz, pastor. Queria indicar um livro. Indique. Olha, esse livro aqui foi muito importante para mim. O título, não sei se dá para ver, é Surpreendido pelo Poder do Espírito, Jack Deere. Ele é publicado pela CPAD, a editora da Assembleia de Deus, né? E é interessante a história dele. Esse autor, Jack Deere, ele era cessacionista. Tá? Ele era cessacionista. Inclusive, esse livro passou um bom tempo sem ser editado. Assim que foi editado, eu comprei em 2011. E ele convidou um pregador para a igreja dele lá nos Estados Unidos, que era continuista. E os outros pastores da igreja não quiseram que o John White fosse lá. E ele convenceu, não, mas ele vai falar aqui sobre esse assunto, não vai falar sobre os dons. E aí no convite o cara disse, eu só vou se no final eu puder orar por cura divina. Aí ele disse, então venha. Ele disse, deixa ele orar, não vai haver mesmo cura mesmo, né? Porque tem isso, os cessacionistas dizem que creem na cura divina, mas eu nunca vi alguém orando por cura divina, um cessacionista. Eu nunca vi. Olha, talvez vocês já tenham visto, mas eu nunca vi, tá? E aí, vou começar a prestar atenção. Preste. Ele, cara, foi convencido. Ele era professor de seminário, ele foi expulso do seminário onde ele dava aula, o seminário de Dallas, um dos maiores do mundo. Ele foi expulso da igreja dele e ele continua e escreveu esse livro, Surpreendido pelo Poder do Espírito. É a melhor defesa sobre a continuidade dos dons do Espírito que eu conheço. Mas se for comprar, compra o meu livro. Depois você compra o dele. Tá certo. Essa situação de eles orar, eu tive uma experiência, Bruno, no congresso da Fiel,
E um dos pastores lá foi acometido de um acidente. E lá ele estava bem mal realmente. E levantou um clamor lá. Mais de mil pastores estavam lá, né? Orando a Deus para Deus pudesse restaurar e curar, né? Restaurar essa vida. Então foi um Olha momento aí, isso ali. aí. Posso continuar dizendo que eu nunca vi, porque eu não estava lá. Mas eu tive essa experiência e eu fiquei, né, bastante assim alegre em si, né, na experiência, a compreensão. Também acredito não como a gente acredita, mas que Deus pode fazer, né? Que Amém, Deus pode amém. fazer. Amanda está perguntando aqui, já falou em relação a essa questão sobre essa dispensação dos dons no tempo do coronavírus, que a gente não está vendo muito, mas de uma maneira mais específica aqui. Como a gente pode falar do dom de cura em tempos de coronavírus? Amanda, o pastor disse que não era para falar de coronavírus, aí você botou aqui o coronavírus. Não foi, é culpa minha não, viu, pastor? Tá bom, vou falar de coronga, então. O pessoal tá tirando onda aí falando, né? Olha, o pessoal, uma das questões que as pessoas geralmente falam é que hoje em dia não há tantas curas ou tantos milagres como no tempo de Atos. Mas eu discordo. A igreja de Atos dos Apóstolos era uma igreja de menos de 10 mil crentes. Primeiro, eram 120 que estavam orando lá em Atos 1 e Atos 2. Aí Pedro prega no dia de Pentecostes e 3 mil pessoas se convertem. Então, 3 mil e um pouquinho de crentes, número de crentes. Depois Pedro prega novamente e 5 mil pessoas se convertem. Então a igreja tinha 8 mil e uns quebrados, tá? E depois é que começaram a plantar igrejas, só em Atos 8 é que a igreja se dispersa e vai plantar a igreja em Samaria, né? E por aí vai. Hoje em dia, nós somos em torno de 2 bilhões de cristãos protestantes no mundo inteiro. 2 bilhões. O livro de Atos menciona 2 ressurreições. É a ressurreição de Dorcas, que é com o ministério de Pedro, e a ressurreição de Eutico, que é aquele rapaz que cai de uma janela e Paulo abraça ele ressuscita. Eu conheço mais histórias de ressurreições do que tem no livro de Atos. Eu conversei com um irmão que ressuscitou. Eu conversei com eles. Eu tenho um atestado de óbito. Foi o médico quem disse que eu estava morto, não foi o pastor, não. Eu tive um aluno que ele é africano de um país muito pequeno chamado Benin. E ele pregando lá no seminário, Will, não sei se você conhece, Ricardo, Will. Conheço, sim. Conhece, né? Um negro Conheço, grande, largo, por respeito, assim, o tamanho dele. Bênção, viu, bênção. Exato. E ele diz que foi usado por Deus para ressuscitar uma menina, se não me engano, de 12 anos, em Guiné-Bissau. Outra aluna minha, também lá do seminário, da Juvep, contou em sala que o irmão dela foi ressuscitado. Deus falou para a mãe dele que ele sairia de lá andando. E ele ficou internado várias semanas, eu não lembro quanto tempo, foi em Goiás, no estado de Goiás. E ele morreu. A mãe não saiu de lá enquanto ele não morreu. Quando ele morreu, aí a mãe convenceu os médicos a deixarem ele no apartamento. Era uma clínica, um hospital particular, pelo que eu entendi. E ela foi para casa, tomou um banho, não tinha ido em casa há dias, há semanas. Tomou um banho, orou e chorou e disse: Deus, eu tenho certeza, foi o Senhor quem me disse que meu filho vai sair de lá andando. E aí, nesse íntere, lá no hospital, 2 amigos dele da igreja entraram no quarto com a permissão dos médicos. O corpo já estava frio, né? Era um defunto, era um cadáver. E um deles disse assim: Fulano, eu não lembro o nome dele, não. Fulano, Deus disse para tua mãe que tu ia sair daqui andando, tá fazendo o que aí deitado? Levanta e vamos embora. Ele se levantou e disse: eu tô fazendo o que aqui? Vamos embora. Entendeu? Então, na verdade, Deus tem operado hoje muito mais do que nos tempos bíblicos. É verdade. Porque hoje nós somos bilhões de crentes. Bilhões. Em Atos, nós os crentes, né? Menos de 10 mil.
Só que essas notícias não vão sair no Jornal Nacional, entendeu? Não vai sair no Aqui Agora, né? Quem é mais antigo como eu lembra. Não vai sair num programa de Datena. Então essas histórias geralmente são conhecidas de uma ou outras igrejas, mas, gente, só em João Pessoa tem mais de 700 igrejas evangélicas. Só em João Pessoa. Imagina no mundo todo. Eu fui curado dos joelhos quando era adolescente. Eu tinha que tomar um remédio lá, 6, 7 anos. Nunca tomei um comprimido. E não senti mais dor. Parou. Quando eu tinha 1 ano de idade, meu coração parou. Meu coração parou. Claro que eu não lembro, mas minha mãe me contou, né? Me levaram no médico e tal. Ele fez mesmo um exame lá e ele disse: olha, é raríssimo e a gente não sabe o que aconteceu, o porquê aconteceu. Mas o coração de Bruno parou e a gente também não sabe por que voltou a bater. E eu estou aqui, já fiz vários exames cardíacos, não tenho nada no coração, eu sou uma pessoa que não tem nada Glória no coração. Joguei bola a vida toda. Tem né? uma moela no lugar do não é coração. Deve ser. Joguei bola a vida toda, quando podia, quando criança, quando jovem. Nunca senti uma dor no peito. Enfim, Deus tinha operado, na verdade, muito mais do que operava antes. É verdade. Mas isso é verdade. Eu estava conversando com as meninas da igreja esses dias que quando o Avivamento anunciou o tema desse ano que a gente vai trabalhar, que é milagres, eu fiquei sem entender. Porque o ano passado foi frutificar e eu ficava imaginando, digo, acho que o próximo ano vai ser colheita, alguma coisa. Foi milagres e eu fiquei sem entender, só que esse ano eu tenho visto porque realmente a gente tem assistido milagres, a gente tem ouvido testemunhos de pessoas que têm vencido o câncer. Então, isso é milagre, isso é a atuação de Deus, porque se a gente ora e acredita que o Senhor cura, Ele faz, na dispensação da graça dele, não é verdade? Amém. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta de Ubitã. Ele está perguntando por que é que hoje em dia Travou um pouco aí, né? Religiosos com dons. Michele, travou na hora que você falou sua pergunta, eu não entendi. Ouviu, pastor? Travou, Michele. Pergunta novamente. Pareceu um A robô. pergunta é o seguinte, tá ouvindo? Então, O Bitan está perguntando por que é que, se tem como explicar por que é que grandes líderes religiosos atualmente não têm dons. Olha. Pelo menos visíveis, né? Vamos lá. Todo crente tem pelo menos um dom. Todos os crentes. A Bíblia diz para a gente servir a Deus com os dons que Ele nos deu, tá? Só que existem no Novo Testamento 19 dons. 19 dons. Não existe só dom de curar, não, nem de fazer milagre. Existe dom de socorro, misericórdia, contribuição, evangelista, administração, conhecimento, sabedoria, entendeu? Então, tem gente que não profetiza, não fala em línguas, não faz milagres, mas socorre os outros. E outra coisa, os dons são dispensados por Deus a quem Ele quer, não são dispensados a líderes apenas, não. Tá certo? Então, o dom não tem relação necessariamente com líderes, nem com líderes populares. Tem muitos líderes por aí, líderes cristãos, que não são populares, mas fazem excelentes trabalhos de pastoreio, de cruzadas evangelísticas, tá bom? Então, os populares são poucos. São poucos. Nós somos 30 e poucos milhões de evangélicos no Brasil. Quantos? A gente pode citar 10 pastores que são conhecidos do grande público, no máximo, que são conhecidos no Brasil todo. Vamos lá, vamos ver. Hernando Dias Lopes, Augusto Nicodemos, eu vou citar pastor de tudo quanto é qualidade, tá? René Terranova, tem gente que não conhece, lá de Manaus, mas tem gente que não conhece, então já não vale. R.R. Soares, Edir Macedo, estou citando verdadeiros e falsos pastores, tá? O Valdemiro, então a gente
Então não tem 10 pastores que são populares, que é conhecido do grande público, não. Às vezes o cara é conhecido só na região dele. Tem isso também. É verdade. Eu acho que é porque, assim, a gente vê muito colocando a grande massa da igreja dando mais importância às pessoas que vão revelar alguma coisa individual dele, né? Essas coisas assim, de procurar. Foi até uma observação aqui que o Roberto fez, o pastor Roberto, que ele diz assim, que tem muita gente indo atrás... Peraí... Ele diz assim, o que tem de gente hoje profetizando não é brincadeira. E o pior é tanta gente indo atrás desses tais profetas. Então, as pessoas terminam procurando mais esse tipo de dom, né? Isso. É o dom para aparecer, né? A popularidade é uma grande tentação, mas Deus nem sempre está com os populares. Quando Moisés estava no monte, Deus estava com Moisés e Moisés com Deus. E Arão estava com 100% de credibilidade junto à pesquisa do Ibope, lá no pé do Monte Sinai. Arão, no auge de sua popularidade, fez o bezerro de ouro e, popular como era, adorou o bezerro de ouro. Moisés não seria eleito por aquele povo, mas foi escolhido por Deus. Então as pessoas confundem popularidade com a bênção divina, muitas vezes. Às vezes veem igrejas cheias e acreditam que são igrejas avivadas, quando na maioria das vezes não é. Uma igreja avivada é uma igreja que dá ênfase ao que a Bíblia dá ênfase: santidade, oração, estudo bíblico e testemunho, tá? Aquelas pessoas... E há também dois problemas, irmãos, sobre os dons hoje em dia. Primeiro, desse lado aqui, tem as igrejas que não sabem lidar com os dons e proíbem. Aqui na minha igreja ninguém fala em línguas, não quero ninguém sabendo de profetizar aqui. Isso é coisa de pentecostal, e citam pentecostais como se fosse algo pejorativo. Eu já vi muito isso, tá? E tem o pessoal que fica desse outro lado aqui, que diz, não, aqui tudo a gente aceita. Olha, é do Espírito Santo, a gente não vai tentar regular nada. Quando a Bíblia diz, na verdade, que ensina que esses dois extremos estão errados. Lá em Corinto, Paulo não disse para cessar com os dons, nem disse para continuar como eles estavam fazendo. Ele disse, busquem mais. Ele não disse, busquem menos. Ele disse, busquem mais. Só que ele disse, busquem os dons que edificam a igreja. E quando alguém estiver profetizando, o outro se cale. Então, eu vejo que tem esses dois problemas. Outra coisa é o conceito de profecia. Às vezes as pessoas acham que profecia é o que eu desejo para o meu irmão. Profetize para o irmão que está do seu lado. Esse ano você vai prosperar. Eu não faço isso, não. Geralmente eu sento na primeira fileira de cadeira da minha igreja, ou na segunda. Se tiver alguém que for lá na minha igreja e fizer isso, vai passar vergonha, vai se constranger. Porque ele vai olhar para mim, eu vou continuar olhando para a cara dele, como já aconteceu. Profetizar não é brincadeira. Profetizar é dizer o que Deus mandou. Sabe aquela brincadeira que a gente fazia quando era criança? Seu rei mandou dizer? Já brincaram disso? Já brincou, Ricardo? Já, muito. Então, Brincar até hoje com as minhas meninas. Pronto, você tem filhas, né? Tem crianças, né? Eu não tenho. Só tenho uma gatinha e ela não gosta muito dessas brincadeiras, não. Profetizar é dizer o que o rei mandou dizer, mas não é brincadeira, tá? Então, por exemplo, eu dei aula de teologia durante 12 anos e não era pastor. Eu fui licenciado para ser pastor esse ano. Então, era normal que os alunos, daqui a pouco, dissessem, quando esquecessem meu nome, ao invés de me chamar de professor ou de Bruno, para mim tanto faz, dissessem pastor. E aí eu sempre fiz questão de dizer, olha, eu não sou pastor, né? Eu dizia na primeira aula, mas também não ficava
perturbando ninguém, não. E aí eu ouvi, o que eu ouvi durante esses 12 anos do povo dizendo, não, mas eu estou profetizando. E aí quando tava dando aula, dizia, ó, você não está profetizando, você só esqueceu meu nome. Profetizar é dizer o que Deus mandou dizer. Deus não mandou você dizer isso. Então, eu não faço isso no dia a dia, mas eu estava em sala de aula. Aí é diferente, né? Então, as pessoas confundem profetizar com desejar coisas boas. Aí não é profetizar, né? São votos. São votos, verdade. Votos. Que nesse Faz na Páscoa, no Natal. Isso, pronto. É isso mesmo. São votos. É verdade. Pastor Ricardo, nosso tempo, como é que tá? Ele não dá o tempo, né, exato aqui. Eu acho que quando cair. Não, eu tô aqui. O cair é da internet e o ligar é nosso. Eu acho que eu posso ficar mais 15 minutos. Eu tava dando aula. Tá cansado. Não tô com todo o gás, mas não. Eu mais acho 15 minutos pra mim tá bom. Não tá com todo o gás e tá desse jeito, não, meu Deus do céu. Não, eu tô cansado, tô um pouco cansado. Pastor Ricardo, quer completar? Não, eu queria endossar com o Bruno sobre a importância que a igreja tem perdido, justamente porque tem utilizado de uma forma errônea os dons. Isso está levando as pessoas a se estimular. Até no meio pentecostal a gente vê que a busca era bem mais intensa, né, antigamente, do que hoje em dia, porque a gente tem visto cada barbárie no meio da igreja, utilizando de forma, né, terrível e sem respaldo bíblico para aquilo que Deus concedeu para a igreja para edificação, que a igreja está deixando de cultivar, né, cultivar os dons e buscar e aflorar isso no meio do meio pentecostal. Que a gente vê quando reflete muitas vezes em aparência as pessoas querendo buscar o dom de línguas para aparecer, né, e não para edificar. E é essa confusão, né, em todo o contexto do nosso movimento das igrejas carismáticas, né, que acreditam nos dons, é essa falta de entendimento das escrituras. E ter sabedoria para que não traga escândalo. Porque as pessoas têm utilizado, como foi bem colocado, os dons de profecia aí, abra sua mão, você vai receber, toma a chave, né? Só os profetas de hoje só é de bênção. Não tem um para mandar o outro deixar o pecado, se corrigir, né? Deixar a vida errônea. Então a gente fica, que profecia é essa? É mais um desejo do coração dele, né? De entregar algo para que a pessoa possa estar se sentindo bem também, do que a próprio Deus falando, né? E utiliza dessa forma e é escândalo. E até no meio da igreja há esse cuidado também hoje em dia de não ter buscado tanto por causa dessas situações que muitos cristãos, por falta de conhecimento, têm vivido aí sem nenhum critério através das escrituras. É verdade. É verdade. A irmã Domicina está perguntando aqui, pastor, sobre sonhos. Ela diz que constantemente tem alguns sonhos, interpreta como espirituais, mas não consegue ter uma resposta do que seja. Se é Deus falando. Aí ela diz que depois acontece alguma coisa e traz esse sonho à lembrança dela. Eu já volto. Ela quer depois a revelação e quer saber se existe. Vou fechar a janela aqui que começou a chover forte. Mas eu ouvi que era uma pergunta sobre sonhos. Pode falar, Ricardo. Você estava com o microfone para falar. Não, ia falar que você tinha saído, mas eu posso colocar também. Eu acho que pessoas que têm os dons, ela tem coisas que vai nos levar a muitas vezes não entender no momento, né, o exato que está acontecendo, porque nós somos humanos, né? Existem sonhos, revelações, né? Isso é natural, essa confusão. E muitas vezes as pessoas se perturbam
porque em determinado momento as pessoas não conseguem lidar até muitas vezes com algo que Deus está falando para você, uma profecia para uma pessoa, e você se constrange porque será que é de Deus, que não é de Deus? Eu acho muito mais prudente você analisar de uma forma humilde e dizer: olha, eu senti isso, eu sonhei isso, o que é que você acha? Né? Vamos junto aqui. Isso tocou o seu coração, porque eu acho que quando vem de Deus, toca no coração de ambas, né? Nessa compreensão de revelar ou de falar, né? E Deus traz essa confirmação ao coração. Não ficar preocupado se vai ser de Deus ou se é do homem. Se você está sentindo, fale, mas fale com prudência, né? Para você tratar também uma coisa que é sua e não veio de Deus, e depois essa pessoa ficar vivendo uma vida de esperança de um sonho que nunca vai ser realizado, porque não veio da parte, né? Um sonho natural. Entendo. Ok. Complementa aí, Tem Bruno. aqui. Bruno, quer complementar? Não. Tá de bom tamanho, na minha opinião. Tem mais alguma pergunta aí? A Raquel quer saber, assim, se você pudesse indicar um dom, qual você indicaria e por quê? Eu indicaria o que Paulo indica, né? É o único dom que Paulo manda buscar, tá lá em 1 Coríntios 14, 1. Eu vou ler aqui. É um mandamento. Segui o amor e desejai intensamente os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Esse é o único dom que a Bíblia manda a gente buscar. Os outros, a gente pode orar, pode pedir, não há proibição a isso, e Deus concede conforme Ele desejar, mas o dom de profetizar é um mandamento bíblico. Nós devemos pedir a Deus. O Jadson disse assim: acho que não tem um dom melhor que o outro, pois todos eles vêm de Deus e os mesmos se complementam. Não, mas tem diferença, sim. O próprio apóstolo Paulo deixa claro em 1 Coríntios 14 que a profecia é superior às línguas, por exemplo. Até Ricardo falou há pouco que as línguas, quem fala em línguas edifica só a si próprio, a não ser que haja intérprete, mas quem profetiza edifica a igreja. Por isso que a profecia é superior às línguas, por exemplo. Pastor, assim, eu acho que pelo fato de, não sei, parece que o dom de línguas imputa um poder na pessoa que fica, todo mundo que é crente quer falar em línguas, né? E na semana as meninas pediram para perguntar por que que tem tanta importância, algumas igrejas colocam tanta importância no falar em línguas. E também me perguntaram se o dom de línguas cessou. A Zenaide perguntou se o dom de línguas cessou e a Samara me perguntou por que existem igrejas que colocam tanta importância no falar em línguas. Ok, uma das questões não cessou, né? Nenhum desses dons cessaram. Uma das questões é uma motivação carnal, que é o dom de aparecer, é o desejo de aparecer, não dom, né? O desejo de aparecer que Ricardo já mencionou. Muita gente quer falar em línguas durante o culto para ser vista como alguém mais espiritual ou mais santa que as outras. Mas os dons não estabelecem uma pirâmide de espiritualidade. Em Corinto, na igreja de Corinto, como a gente pode ler na primeira carta, o pessoal falava em línguas o culto inteiro. E, no entanto, eles toleravam o pecado na igreja, eram fofoqueiros, tinham divisões entre si. Na ceia, eles foram repreendidos por conta da irreverência na ceia. Toleraram o pecado daquele cara que estava tendo um caso amoroso com sua ex-madrasta. Em 1 Coríntios 5 diz isso. Olha o que diz em 1 Coríntios 11, 17. Entretanto, não vos elogio nesta instrução que vos dou agora, pois as vossas reuniões causam mais mal do que bem. Já imaginou o culto que servia mais para maldição do que para bênção?
Era o caso de Corinto. No entanto, eles falavam em línguas. Então, muita gente quer falar em línguas para aparecer. É o mesmo desejo das pessoas das pessoas lá de Corinto. Outra razão, porque tantas pessoas querem o dom de línguas, é porque muitas igrejas ensinam que a pessoa só é batizada com o Espírito Santo quando ela fala em línguas. Então, esse é um problema, na minha opinião. Mas eu não vou entrar nos méritos da questão, porque aí já envolve a doutrina da igreja de vocês. E eu não tenho nada a ver com isso. Nem quero atrapalhar nada. Tá? Tá bom, muito bem, não atrapalhe. Então, assim, existiam 2 outros tópicos que a gente tinha falado, a gente se estendeu bastante nessa questão do cessar dos dons, era como saber se os dons são do Espírito e como eu faço para identificar meu dom. Já que eu acho que está perto da gente encerrar, a gente podia terminar com esses 2 questionamentos. Vamos lá, dá para simplificar. Primeira questão, como identificar se procede de Deus, né? A gente precisa pedir discernimento a Deus, tá? Nem tudo que reluz é ouro. Então, nem todo milagre vem de Deus. No Egito, os macumbeiros lá do faraó fizeram milagres também. Na Babilônia, os macumbeiros do Nabucodonosor fizeram milagres. Em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 11 em diante, há milagres operados por Satanás. Enfim, então a gente precisa ter discernimento. Isso é estudo bíblico e discernimento da parte de Deus, para saber se essas operações são da parte de Deus ou não. Tá? É conviver com Deus para saber se vem dele ou não. Um amigo meu que é pastor estava numa vigília, foi pastor Pontes, viu, Ricardo? Pastor Pontes, uma pessoa íntegra, pessoa que tem uma grande caminhada pastoral. Acho que ele é pastor há mais tempo do que eu tenho de vida. Ele contou em sala de aula e depois, quando eu estava escrevendo o livro, perguntei para ele como foi. Ele me disse o lugar, o dia e tudo mais. Ele estava numa vigília de oração no interior, depois de Campina Grande, da igreja congregacional que ele participava na época, acho que era isso. E houve um quebrantamento muito grande durante o período da oração. Os irmãos estavam orando de joelhos. E uma mulher se levantou e começou a profetizar. Meu povo, eu estou com vocês. E começou a fazer 1 milhão de promessas. Aí ele achou estranho e de joelho mesmo olhou, abriu os olhos, ficou olhando, sabe? Aí outra mulher, uma mulher que estava lá orando, se levantou, foi até a que estava profetizando e disse assim para ela: Satanás, saia do nosso meio em nome de Jesus. E a mulher que estava profetizando evaporou, sumiu. Pontes disse que ninguém contou isso a ele, ele viu. E pastor Pontes é uma pessoa de uma integridade tremenda. Ele foi diretor do seminário da Juvep, foi meu professor. Hoje somos colegas, né? Ele é da Igreja de Nazareno, como eu também sou. E duvidar do testemunho dele a respeito disso é duvidar do caráter dele, tá? Então, às vezes, isso acontece. Em relação a descobrir os dons, é mais fácil do que se imagina. O que é que você gostaria de fazer para Deus, para o reino de Deus, que você tem condições de fazer? Esse é o seu dom. Deus dá o dom e o desejo de fazer. E ele vai abrir as portas para que isso aconteça. Então, por exemplo, eu sou altamente desafinado, eu não sei cantar. Então, esse não é o meu dom. Eu posso querer cantar e morrer querendo, mas Deus não me deu esse dom. É aquilo que a gente quer fazer, sente prazer, gera frutos espirituais e abre as portas. Deus abre as portas para que a gente execute, mesmo recebendo pedradas. Esse é o nosso dom. Então, claro que nunca é demais orar. Senhor, confirma, é isso mesmo? O Senhor quer que eu faça isso? E aí Deus vai confirmar ou vai desestimular. Mas geralmente o nosso dom é aquilo que a gente deseja fazer para Deus. Não,
Lembrando que a ideia bíblica é de serviço e não ser visto. Uhum. Samara está perguntando aqui se é pecado não querer nenhum dom. Como assim, irmã? Deus está te dando e você não quer? Isso é uma frieza espiritual, né? Isso em si não é o pecado. É como a febre. A febre não é doença, mas ela aponta para alguma doença. Então, se esse for o caso dela ou de algum outro irmão que está vendo, é melhor reavaliar sua vida espiritual e sua comunhão com Deus. Porque todos os que estão ligados na videira dão frutos. E o Pai vem e limpa para que dê mais fruto. Aquele, porém, que não dá fruto, o Pai corta e será lançado fora. Então, se esse for o seu caso, é bom reavaliar a sua vida. Uhum. Tenho duas últimas perguntas aqui. Quer falar, Sai Ricardo? um pouco do que a gente terminou. Não, pode, o pessoal tão cansado de me ouvir. Tá bom. Jackson diz assim, pelo fato das pessoas não quererem deixar seus pecados, existe uma grande diversidade de igrejas evangélicas, até mesmo igrejas gays. Vejo que é mais uma maneira do inimigo agir. Poderia comentar sobre isso? Tem essa questão de igrejas que se formam em rebelião, igrejas que não são cristãs, né? Tem um nome como igrejas que tem um ministério aí de aceitar homossexuais na liderança, no pastoreio, né? Mas também eu vejo a multiplicidade de igrejas como a multiforme graça de Deus. Nós temos gostos variados. Alguns de nós gostamos de música mais lenta, mais tradicional, e tem igreja que tem esse tipo de culto, de liturgia. Alguns de nós não temos problemas em cantar em pé e bater palmas. Eu não estou falando nem de igreja. E aí tem igrejas que têm esse tipo de coisa. Alguns de nós gostamos de um discurso mais eloquente, mais barulhento. E aí procura igreja, procura o avivamento bíblico, a Assembleia de Deus. E outros não, gostam de uma liturgia mais silenciosa, digamos assim. E aí procura outras igrejas. Eu não vejo só com maus olhos, não. Eu acho que é uma faca de dois gumes. Uhum. Verdade. Pastor Ricardo? É essa diversidade, né, que Deus trabalha com as suas características como o nosso ministério. Né? O avivamento bíblico tem a forma que Deus levantou para trabalhar como nazareno, né, como presbiteriana, como batista, como congregacional. É a multiforma de Deus agindo para alcançar. O objetivo principal é levar o evangelho, né, aos quatro cantos. E eu acho que esse é primordial. A igreja não é levar uma placa da denominação, mas Deus levanta pessoas para que conduzam e chegue a pessoas de uma forma, né, que atinja o coração dela através verdadeiramente da palavra. É a multiforma de Deus de ministrar e trabalhar cada um. Seja aquele que acha que, né, sentado no seu cantinho sem bater palma está adorando a Deus, e aquele que gosta de se movimentar e bater palma e com uma forma mais expressiva no momento de louvor. Né? Se é verdadeiramente para Deus, né, se é direcionado para Deus, Deus está sendo glorificado e Deus está sendo trabalhado e as pessoas vão sendo impactadas através disso. Né? Uhum, é verdade. Netinha fez uma observação aqui que Deus distribui os dons, mas o executar, tipo assim, como se o mau uso deles, né, fosse responsabilidade daqueles que recebem. Concordo. E ela quer saber também sobre os sonhos, como a gente pode saber sobre a revelação de um sonho, como podemos saber se é verdade? Orando, pedindo a Deus que confirme. Confirmação, né? Orando. Eu acho como colocou, né? Não criar uma paranoia e deixar de revelar. Mas ter a humildade de chegar. Eu tive esse sonho, né? O que é que você acha dele? Né? Falou com você de alguma forma. E orar junto. Deus vai confirmar. E as pessoas não podem estar recebendo isso e vivendo em prol disso. Porque muitas pessoas estão recebendo profecias e vivendo sonhos
que muitas vezes pode ser sonho humano, que nunca vai ser revelado, mas que pode ser sonhos, como o Bruno bem colocou aí na vida dele, como na mente de qualquer cristão, que vai acontecer. O tempo, né, que vai determinar. Mas a nossa fé não pode estar embasada nisso, porque muitas vezes tem cristãos aí e pessoas ficando fragilizados, porque estão numa esperança, numa perspectiva que um profeta se revelou, teve um sonho tal que isso ia acontecer. Descansa o coração de Deus, em Deus. Ore a Deus e se for, as coisas acontecem. É verdade. Glória a Deus. Amém. Tem mais uma para encerrar? Não, aqui cessaram as perguntas. Os dons não cessaram, não, mas as perguntas Amém. cessaram. Tem uma observação que eu notei hoje pela tarde, que eu achei bem pertinente. Ela diz assim: a experiência, quando isolada do texto bíblico, pouco prova, mas a experiência deve ser levada em consideração, especialmente se ela ilustra ou encarna o que vemos na palavra de Deus. Então, eu acredito que durante toda a nossa vida cristã, né, no que seguimos aqui, tudo que a gente vivencia e vê e escuta, a gente sempre tem que pegar, espelhar com a palavra, ver se está lá direitinho, de acordo com o que ela quer que a gente viva, né? Porque nem sempre teremos as respostas, mas teremos direção do Senhor, sem dúvida, em relação a isso. Os continuistas, como nós, somos acusados de fazer teologia com base na experiência. E eu digo que os cessacionistas fazem teologia com base na falta de experiência. E a Bíblia aponta para a experiência como sendo benéfica à doutrina e complementar. Em Romanos 8,18, está escrito que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se nós só lermos na Bíblia, mas o nosso espírito não tiver essa certeza que somos filhos de Deus, nós não somos. Então é o valor da experiência aí. Em Tiago, capítulo 5, Tiago estimula os irmãos a orar por cura com base na vida de Elias. Ele diz: Elias, que era um homem que nem nós, sujeito às mesmas paixões que nós, orou e choveu. E orou de novo e não choveu. Então, o que é isso, se não é a experiência de Elias que está sendo levada em consideração? Então, a Bíblia aponta, sim, para a experiência. Quando os salmistas dizem: provai e vede que o Senhor é bom, provar ali é experimentar, como quem experimenta uma comida, um doce de leite. Então, isso é experiência também, tá? A Bíblia é o livro de Deus que aponta para a vida com Deus, tá? Amém. Queridos, eu gostaria de me despedir. Amém. Diga, Ricardo. Eu queria só que a gente não pode até dividir, né, o ser humano, que é movido por emoções e por, né, os sentimentos também, dessa ligação espiritual a essa experiência, a essa ação, né, no nosso organismo, no nosso estrutura humana, que se conecta com algo espiritual e mexe essas experiências. Você sente, você não é feito de pau, vamos dizer, que não tem nenhum sentimento, tem nenhuma sensação. O ser humano, ele tem que ter esse momento também, né, de desconexão. Claro que, como foi bem colocado aí, a sua experiência pessoal, o que você sente, ela não pode estar acima da palavra de Deus, porque as pessoas têm pautado muitas vezes a sua experiência acima do que a Escritura fala, e quando isso está acima, ela não provém de Deus, né? Ela tem que estar interligado que a própria palavra de Deus define, para que a gente possa saber que não ultrapassar, é o nosso limite, né? As Escrituras. Não é uma nova experiência, não é uma nova revelação. Existe a revelação da palavra de Deus, existe a experiência que está na palavra de Deus para a nossa vida, né? Amém. Então a gente poderia colocar a finalização aí para Bruno, né, Michele? Tentar finalizar o que ele finalizar sobre isso, trazer uma reflexão geral, finalizando aí sobre os dons, conselho à igreja, né, da igreja de São Bento.
responsabilidade aí. O time tá empatando, aí o técnico chega e diz: vai lá e faz, né? Irmãos, eu quero agradecer. Quero agradecer a Ricardo pelo convite, a Michele, que eu estou conhecendo hoje virtualmente. Muito obrigado. Prazer, pastor. Pelas perguntas, pela condução e parabéns pelo trabalho de vocês. E aos irmãos que estão acompanhando aí, que eu não faço ideia de quem seja, tá? Mas houve procura, alguns irmãos me procuraram, onde é que vai ser e tal, e amanhã eu vou poder compartilhar. Eu quero recomendar aos amados irmãos que estão nos assistindo ao vivo ou que vão assistir a gravação, que examinem as escrituras em relação a esse assunto e a todos os demais. Sobre os dons espirituais, Paulo diz em 1 Coríntios 12:1, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito dos dons espirituais. E eu tenho visto muita ignorância em relação aos dons. Ignorância como falta de conhecimento e desinteresse também. Nem sei, nem quero saber. Tá? E algumas pessoas também têm medo de Deus. Eu tenho medo, eu tenho vergonha, eu não queria que Deus me tomasse, eu começasse a falar em línguas no meio de um culto na igreja. Eu percebi, conversando com muitos irmãos, que muitos deles têm medo de Deus. Não tenha medo de Deus. Deus é o nosso Criador, Ele é amor, e Ele não é Deus de confusão, não, é Deus de paz. Quero recomendar o meu livro, Os Dons Não Cessaram. É um dos livros. É um dos livros sobre o assunto. Separei aqui uma pilha de vai que precise recomendar, mas esses dois que eu recomendei, o meu e o de Jack D, já dá para começar o assunto. Quem quiser me seguir aí, meu canal no YouTube é Grafia Cursos. Grafia Cursos tem quase 400 vídeos lá, vídeos e áudios. E no Instagram, Editora Grafia, que é o da minha editora, e Bruno Teólogo é o meu perfil. É isso. Obrigado. Boa noite. Fiquem com Deus. Obrigada a você, pastor, pela disposição. Obrigada também pelo pastor Ricardo, que sempre está preocupado na nossa edificação, imputando conhecimento a nós. E foi uma satisfação conhecê-lo. Espero ter outras oportunidades como essa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Quero agradecer a todos que têm participado conosco, né? Deus continue abençoando. E como bem foi colocado aqui, não deixe de buscar, irmãos, amém? Você só vai desenvolver e aprimorar os dons que Deus deu se você buscar. Não tenha medo, né? Não tenha medo de Deus ou medo dos dons, porque é para nossa edificação, a edificação da igreja. Então é importante a igreja ter essa paixão também, né? Desenvolver e buscar com intensidade na presença do Espírito Santo de Deus. Eu agradeço a Bruno, a Michele, né, por tudo que Deus tem feito na vida deles e que possamos continuar nessa caminhada, sabendo que temos um Deus que age e opera sobre as nossas vidas e através da nossa vida para que outras vidas possam estar sendo edificadas, como a vida de Bruno nos edificou, como a vida de Michele, né, que possamos ser canais também para outras vidas ser edificadas em nome de Jesus Cristo. Desenvolva Amém. O dom que Deus te deu. Amém? Amém. E Amém. compre o livro de Bruno. Quem Não quiser, esqueçam de comprar o livro de Bruno. a gente faz um pacotão aí, faz um pedido aqui, o pessoal tiver interesse, amém? Desconto, Da igreja. viu, Bruno? Desconto. Tá bom. Um abraço, Bruno. Deus abençoe. Obrigado, Tchau. meus queridos. Tchau. Até mais. Tchau.